Um dos assuntos mais complexos e mais difícil, não é, de se compreender e pouco estudado é sobre o Jardim do Éden. Bom, é um dos elementos que o nosso contexto bíblico narra, de acordo com as origens, não é, onde o ser humano, depois de ser criado, foi posto. Mas a Bíblia não fala muito sobre ela. Nós queremos, por intermédio dessa programação, neste estudo, não é, tentarmos falar sobre essa tão importante história do jardim no Éden, um dos principais objetivos de Deus criar o ser humano para o pôr no jardim, no Éden, não é, para cultivar e plantar. Não saia daí, pois o estudo vai agregar, claro, vários valores, quer do ponto de vista histórico e espiritual. Desde já quero lhe pedir, deixa teu like, tua mensagem, partilhe o vídeo, é muito importante para que essa página cresça e seja vista por mais pessoas. Não saia daí, queremos trazer esses assuntos para o seu grande conhecimento. O Jardim do Éden não é apenas um lugar, ou não era apenas um lugar, era um lugar que servia de encontro entre Deus e a Criadora. Era um lugar que estava ligado entre os céus e a terra. Não era mera, não é, forma de nós como entendemos nos dias atuais, ou seja, jardins que nós temos comumente nos dias atuais. Realmente esse jardim no Éden era uma dimensão muito profunda e espiritual. E é nesse jardim do Éden que Deus vai colocar o ser humano. Veja comigo essa passagem bíblica, não é, que fala sobre essa beleza espiritual que Deus colocara na terra, que Deus plantara na terra, na banda do Oriente, para que pudesse o homem estar lá, ser feliz. E não só, era uma representação do céu na terra, podemos assim dizer, como uma escada, um atalho ou um caminho, pois o Éden ligava os céus e a terra. O Éden era esse núcleo onde a presença de Deus se fazia presente todos os momentos, pois lá tudo era, acima de tudo, iluminado. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. Gênesis 2, versos 8. E quando falamos sobre o Éden, realmente a nossa mente que está poluída, 6.000 anos depois do pecado, realmente nós não conseguimos enxergar como era esse jardim. A primeira coisa que queremos desmistificar no programa de hoje é que o jardim não se chamava Éden, mas sim Éden era o lugar ou o local onde foi plantado esse jardim. Logo, o que queremos compreender claramente é que Deus plantara um jardim que muitos hoje em dia o chamam de paraíso por causa dessa originalidade grega, por causa da Septuaginta, não é? Mas a palavra Éden tem um significado muito mais profundo no hebraico bíblico. Vamos chegar até ali. Apenas quero, desde já, não é, de chamar a atenção de que o jardim não se chamava Éden, mas sim foi plantado numa banda no Oriente e essa banda chamava-se Éden. Agora, o que significa a palavra Éden? Bom, do ponto de vista grego, não é? Há vários tradutores o têm traduzido como paraíso, como planície, como um lugar, não é, perfeito, mas do ponto de vista hebraico, conforme as palavras de Gênesis foram criadas, a palavra Éden tem um significado muito mais amplo, muito mais profundo. Só a própria palavra, do ponto de vista pictográfico, tem vários significados. Quero lhe chamar a atenção de que o hebraico bíblico tem uma forma peculiar de entender as palavras. Cada letra do hebraico bíblico tem um significado de palavra ou número. Logo, se nós pegarmos, não é, essa palavra Éden e separá-lo do ponto de vista pictográfico, quem não entende do que a gente está tentando explicar, é só pesquisar no Google sobre alfabeto hebraico pictográfico. E tu vais ver, não é, esse alfabético do ponto de vista pictográfico, que cada letra do seu alfabeto tem um significado. E a palavra Éden, o seu significado, não é Gan, Gan. E a palavra Gan, se nós pegarmos do ponto de vista pictográfico, vai dar aquele significado como olhando para a porta da vida. Ou seja, a palavra Éden tem esse significado, ou seja, o lugar onde foi implantado, não é, o jardim das delícias,
eram num lugar onde dava acesso à vida, ou seja, era a porta da vida. E lá emanava apenas luz, espiritualidade e vida, e não o mal. Então já conseguimos desdobrar, compreender claramente a profundidade por detrás dessa palavra Éden. Ou seja, o Jardim do Éden estava realmente num local onde emanava paz, vida e espiritualidade. Eu, o Senhor, terei compaixão de Jerusalém e de todas as suas casas que estão em ruínas. Eu farei com que as suas terras secas virem um jardim, como o jardim que plantei na região do Éden. Ali haverá alegria e felicidade, haverá música e cânticos de louvor a mim. Isaías capítulo 51, versos 3. Agora, compreendendo essas coisas, queremos nos perguntar, o Jardim do Éden era físico ou espiritual? Bom, primeiro queremos tentar explicar algumas informações. Quando se fala sobre algo espiritual, muitos de nós pensamos em algo demoníaco, algo impalpável, algo que não tem aspecto físico. Mas nós devemos compreender que no nosso universo, Deus, quando nos criou do ponto de vista espirituais. Nós éramos seres espirituais. Depois o pecado é que nos tornamos seres carnais. Bom, esse não é o nosso tema, estaremos falando mais e mais lá para frente, quando nós começarmos a falar sobre a criação do homem. Apenas queríamos trazer para o seu entendimento o que significa, não é, essa palavra espiritual. Logo queremos saber, o Jardim do Éden era espiritual ou físico? Mas o que é isso? Bom, veja comigo, quando na Bíblia, não é, vai surgir a união entre natural e espiritual, surgem várias coisas. Tu vais ver o Senhor Jesus atravessando paredes. Tu vais ver Filipe ser transportado de uma localidade para outra. E tu vais ver claramente várias informações que vão acontecendo quando há essa união entre o natural e espiritual. Realmente, meu querido amigo, não é? Você que está a seguir a nossa série, o Jardim do Éden era espiritual, pois tudo que emanava lá era do ponto de vista de luz, era do ponto de vista iluminado, ou seja, a presença de Deus, a glória de Deus e o seu poder faziam presente naquele lugar. Aquele não era um jardim meramente que nós conhecemos nos dias de hoje, não era uma simples planta. Essas plantas que nós conhecemos murcham e morrem. Lá não havia morte, lá não havia esse murchar das plantas ou das flores. Logo, nós vamos entender que havia algo único, algo sobrenatural naquele jardim. Aquele jardim não era um jardim comum. Sorte que nós vamos ver que depois de várias coisas, o jardim no Éden, não é, vai ser assunto para o céu. Logo, o que nós queremos compreender nesse contexto, que realmente lá no Éden, naquele jardim que Deus criara, onde tudo emanava luz, realmente era espiritual. Homem mortal, cante uma canção de tristeza por causa do fim que o rei de Tiro vai ter. Diga-lhe que eu, o Senhor Deus, digo isto. Você era um exemplo de perfeição, como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava as pedras preciosas de todo tipo, rubis e diamantes, topázio, berilo, onix e jaspe, safira, esmeralda e granadas. Ezequiel capítulo 28, versos 12 a 14. Apocalipse 22, verso 1 e 2, vai tentar nos trazer como era o jardim no Éden. Realmente era nessa dimensão espiritual, nessa dimensão que agora humanamente não conseguimos o descrever. Lá no Apocalipse 22, nós vamos ver que João visualiza o Éden do Senhor, ou a cidade santa, não é? E vai ser representado nessas formas. Claramente, quero lhe mostrar essas passagens que vão falar sobre isso e muito mais. Em Apocalipse 22, 1 e 2, podemos ver que o rio principal em Éden flui do trono de Deus e do Cordeiro e que a árvore da vida está na margem deste rio. Em seguida, no livro de Gênesis 2, 8 a 14, vemos este mesmo rio que sai em Éden para regar o jardim, se dividindo em 4 rios, Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Estes rios simbolizam 4 estágios
em nossa caminhada de Éden até a Jerusalém Celestial, seu lugar de propósito. Em Apocalipse 22, não é? Nós vamos ver que João visualiza um rio que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E esse rio vinha no Jardim do Éden. Claramente isso nos chama muita atenção, pois lá no Jardim do Éden, Deus plantara um rio, não é? Que saía do Jardim do Éden e se repartia em 4. E essa é uma forma espiritual de nós tentarmos entender como Deus queria alcançar, por intermédio do jardim, os 4 cantos da terra. E nesse jardim no Éden, esse rio que fluía do próprio trono de Deus, é que trazia vida, que trazia salvação, que trazia elementos preciosos para que a vida lá no Éden fosse eterno. Realmente nós vamos ver essa conexão, mesmo que seja do ponto de vista de licença poética, não é que nós vamos tentar explicar de que havia essa união entre o natural e o espiritual, ou seja, entre os céus e a terra, pois o Jardim do Éden tinha essa capacidade de unir essas duas dimensões, até porque até então tudo era perfeito, não havia o mal, ou seja, o mal ainda não havia preponderando-se no nosso universo, e tudo era realmente perfeito. E esse rio vai se dividindo, conforme já dissemos, e vai ser designado por 4 rios. O primeiro chamado Terron, não é? Que vai percorrer várias bandas. O segundo, o Pison. O terceiro, o Tigre. E o quarto, o Eufrates. São 4 rios, não é? Que saíam dessa nascência do rio que emanava do Jardim do Éden. Claramente, Deus vai fazendo essa maravilha proveniente do Jardim no Éden. Afinal de contas, Deus estava preparando tudo do ponto de vista belo, espiritual, para que o ser humano, ao ser colocado lá no Éden, pudesse viver feliz e desfrutar dessas belezas que o Senhor estava preparando. Paraíso é a tradução grega, na Septuaginta, da palavra hebraica Gan, que significa jardim de Gênesis 2, ou seja, o desejo dos apóstolos, de acordo com a promessa de Jesus, era voltar a acessar o santuário desprezado por Adão. Segundo a interpretação bíblica, o terceiro céu é o próprio Éden. E o Jardim do Éden ainda existe? Ainda podemos ter certeza de que não desapareceu? Bom, existem várias teorias. Uma das teorias é de que o Jardim do Éden poderia ser se perdido ou ficado submerso quando houve dilúvio na terra. Outra informação que nós temos é que o Senhor, não é, levou esse Jardim do Éden arrebatado para os céus. E lá em Apocalipse nós vamos ver que aquela cidade santa que vai descer da parte de Deus é o próprio Jardim do Éden. Bom, essas são várias informações que têm suas lógicas. Apenas queremos falar de que foi um jardim realmente que existiu da parte de Deus para que o ser humano pudesse estar feliz, pudesse estar viver em harmonia com Deus, para que ele pudesse saborear as maravilhas da criação do universo da parte do próprio Senhor. Por isso, são essas informações que nós vamos ver como Deus tem o cuidado de abençoar o ser humano. Ele cria condições necessárias para que o ser humano se sinta confortável, para que o ser humano possa se sentir mais feliz, ainda mais num ambiente perfeito em que o mal não se fazia presente. Com o trono da glória, conforme o livro dos Salmos, o teu trono está firme desde a antiguidade, desde a eternidade. Tu existes. Salmos 93, versos 2. De acordo com o estudo, não é, desta programação, podemos compreender claramente como Deus preparara o universo para que o ser humano pudesse viver em paz e em harmonia. O estudo sobre o Jardim no Éden nos faz entender as maravilhas e aquilo que Deus está preparado para cada um de nós. Deus que vai criar as delícias e o paraíso para que o ser humano se sinta feliz. Um dia, meu querido amigo, iremos morar novamente nesse lugar lindo, espiritual e perfeito que anteriormente o Senhor Deus havia criado para que o ser humano pudesse viver. Agora que caímos em pecado, estamos a tentar voltar para o Éden outra vez. Nenhum cedro no jardim de Deus podia comparar-se com ela. Nenhum cipreste teve galhos assim e nenhuma figueira brava teve ramos iguais aos dela. Nenhuma árvore no jardim de Deus
foi tão linda como aquela. Eu a fiz linda assim, cheia de muitos galhos. No Éden, o jardim de Deus, todas as árvores a invejavam. Realmente são várias maravilhas que nós estamos aprendendo no EM concernente a esta série sobre o jardim no Éden. Não saia daí, meu querido amigo, porque estamos trazendo várias informações. Ainda falta temas candentes, temas especiais para o seu conhecimento. Se lembre que a eternidade se aproxima.